Bíblia, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. Nós vamos iniciar nessa noite uma série de mensagens sobre as palavras de Jesus na cruz. Nós vamos estar nos preparando para o evento da Páscoa, onde vamos falar sobre o amor de Deus. E nesse período de 7 mensagens, 7 pregações, nós vamos abordar as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. E eu gostaria de convidar você a estar presente nos cultos à noite, não faltando nenhum culto, porque é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento, é um momento de edificação para a vida de toda a igreja. Lucas capítulo 23, versículo 34, os que encontraram, digam amém. Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Toda a igreja, vamos ler? Que o Senhor se nos abençoe com a sua palavra. A morte de Cristo é um assunto de interesse absoluto de todos aqueles que estudam a palavra de Deus e que manifestam a sua fé ao cristianismo. Não há nenhuma passagem da Bíblia mais fundamental e importante no Novo Testamento como a crucificação de Cristo. É na crucificação de Cristo que nossos pecados foram perdoados. É através da crucificação de Cristo que o motivo de nós cristãos entendermos a vida eterna e aguardarmos a vida eterna se resume e se consome simplesmente na crucificação. A crucificação de Cristo é o auge do Novo Testamento. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, o qual vimos a sua glória, e simplesmente o ato de morrer na cruz foi o passaporte carimbado. Foi o preço pago, foi o sacrifício de substituição, em que eu e que você estávamos condenados à morte da eternidade, foi substituído por Cristo na cruz. Se nós cristãos hoje pensamos alguma coisa sobre a vida eterna, a nossa base está na cruz de Cristo. Se hoje temos a alegria de pensar que o véu se rasgou, que temos hoje acesso diretamente a Deus, ela se resume simplesmente à cruz de Cristo. Não há nada, nem ninguém que possa substituir ou se colocar no lugar de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não há nenhuma outra glória, não há nenhuma outra referência, não há nenhuma outra posição que possa substituir a cruz de Cristo. O auge do cristianismo e a cruz de Cristo é o símbolo nosso, como cristão, da vida eterna. Apesar que nos dias que vivemos, a crucificação ou o crucifixo se tornou um objeto de ornamentação. É comum encontrarmos a cruz em camisas, ou quem sabe num pingente, num brinco, numa pulseira, ou pregado na parede de alguma casa ou de alguma instituição pública. É comum encontrarmos o crucifixo no para-brisa de um carro. É comum encontrarmos na parte traseira de um caminhão. Mas a cruz era um instrumento de tortura, era um instrumento de vergonha. E com o passar do tempo, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Todo cristão se identifica com a cruz. E a cruz vazia, porque ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. A cruz não era apenas um objeto de morte. A cruz era um objeto de tortura e vergonha. Não somente Jesus foi crucificado, havia outras pessoas condenadas no período em que Jesus viveu e que eles eram levados à crucificação. Tanto isso é verdade que Jesus não foi crucificado sozinho, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Mas a crucificação era algo temido, era algo horrível, era algo agonizante. Porque o que era condenado à crucificação teria que desfilar por toda a cidade até o local onde ele seria então exposto em público, crucificado, preso no madeiro. E nesse período de todo o percurso da cidade, ele carregava a sua própria cruz.
para a sua vergonha, para a vergonha da sua família, para a humilhação pública. Ele era não só ofendido, como também nesse período de percurso torturado. Era comum as chicotadas, era comum pauladas, era comum pessoas jogarem objetos para ferirem, para machucarem. Jesus, ao passar por esse período de crucificação, ele não somente viveu a humilhação física, ele sofreu também a humilhação emocional, ele sofreu também o sofrimento psicológico. Jesus sofreu nessas 3 áreas: física, moral e psicológica. Moral, porque era ofendido, porque vivia um momento de chacota, de piada para todos. E psicológica, porque a morte, apesar de ser homem, também era Deus. Apesar de ser Deus, também era homem. Sentiu medo, sentiu peso, tanto que ele chora no Getsêmani e pede que Deus o afaste assim das suas dificuldades. Mas quando nós olhamos a crucificação, que para nós é o símbolo da glória do cristianismo, quando nós nos colocamos sobre as questões de Jesus, não havia nenhum motivo para ele ser crucificado. Jesus foi um homem que durante o período que viveu, os anos que viveu, ele trouxe a paz, ele pregou o amor, ele abraçou as crianças, ele cuidou dos doentes, ele recebeu a todos, ele abraçou as mulheres, ele abraçou as crianças, ele abraçou os leprosos, ele esteve presente na agonia do homem, na rejeição do homem, e por muitas vezes Jesus foi um exemplo para todos aqueles que ali estavam, com palavras de crescimento, com palavras de incentivo, e simplesmente porque amava e porque vivia o sentimento de se ver o povo ser liberto. Jesus sofre a agonia da cruz, e havia um motivo para isso. O motivo da crucificação era o amor pelo homem, e esse homem é você. O motivo dele ter sido humilhado, o motivo dele ter sido torturado, o motivo dele ter sido pregado na cruz do Calvário, foi porque ele amou você, ele conheceu você, ele desejou a sua libertação. E quando nós começamos a olhar esse quadro e nos debruçamos sobre os últimos momentos de Jesus, que nós teremos várias mensagens falando sobre as últimas palavras de Jesus, a primeira palavra pronunciada, a primeira manifestação pronunciada por Jesus foi uma palavra de perdão. Jesus disse exatamente o que nós acabamos de ler: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o nosso pensamento hoje é imaginar que aquele homem carrega a sua cruz, é chicoteado, e o chicote romano era algo terrível. Havia bolas de ferro na ponta do chicote, e provavelmente, como diz alguns historiadores, durante todo o percurso do chicote, haviam pedaços de osso que ficavam ali para que a cada chicotada, não só havia a batida para quebrar, mas também o motivo de rasgar a própria carne. Era algo terrível, de grande agonia. E quando nós paramos para meditar, nós vemos um Cristo que levou essa cruz, que caminhou para o Calvário, sendo humilhado, sendo torturado, sofrendo todo tipo de violência física, emocional e psicológica, em silêncio. E no momento em que ele está na cruz, o que se ouve desse homem, dos seus lábios, que provavelmente em um som baixo, porque estava sentindo dores, estava sentindo agonia, a sua alma estava quebrantada, era sangue, era humilhação. O que nós podemos ver ao olhar esse texto, que a sua primeira palavra é uma palavra de perdão, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele poderia manifestar palavras de ódio, porque aquelas pessoas queriam o seu mal. Ele poderia manifestar palavras de maldição sobre aqueles que estavam pregando os cravos nos seus pés. Ele poderia, com um surto de ódio e raiva, gritar ofensas para todos aqueles que queriam a sua morte. Mas o que nós vemos é que Jesus, ao pronunciar as primeiras palavras, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós começamos a debruçar sobre esse texto, e nós vamos olhar um pouco a profundo nesse texto, nós temos aqui 3 características que somente essa frase nos traz nos dias de hoje. A primeira característica é que Jesus se identifica com o seu povo. O que nós observamos em todo o seu ministério
é que Jesus sempre perdoou pecados. Ele dizia: filho, vai, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Ele disse para o paralítico: filho, levanta-te, bom ânimo, perdoados te são os pecados. Nós vamos ver isso em Marcos capítulo 9, versículo 2. Nós vamos ver Jesus também perdoando pecados da mulher que lavou os seus pés com as suas lágrimas. E ele fala: os teus pecados te são perdoados. Lucas capítulo 7, versículo 48. Mas nesse momento, Jesus não perdoa os pecados. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas como assim? Esse homem que perdoava pecados, agora ele pede a Deus que perdoe pecados? Isso é interessante porque os fariseus da época, eles diziam exatamente isso, que somente Deus poderia perdoar pecados. Eu quero dizer a você que perdoar pecados é uma característica e uma prerrogativa divina. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas se Jesus era o Filho de Deus, por que nesse momento ele não perdoa pecados? Por que nesse momento ele não diz que os seus algozes, aqueles que estavam querendo tirar a sua vida, estariam perdoados? Mas ele diz: Pai, perdoa-te, porque eles não sabem o que fazem. Simplesmente, irmãos, porque naquele momento Cristo tinha e estava vazio de si. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas no momento da cruz, ele abre mão da sua prerrogativa de ser Deus. Ele abre mão de ser aquele que teria condição até de sair da posição que ele estava, porque ele era Deus. Ele tinha toda a autoridade, o Criador do universo estava crucificado agora. E ele não está mais sobre a terra pregando e ensinando, ele está suspenso numa cruz. E nesse momento ele está vazio de si, ele está vazio do seu poder, da sua divindade. Ele está ali simplesmente com um processo de substituir-se. Ele está num processo de simplesmente entregar a sua vida. Ele abre mão da sua glória. Ele abre mão do seu poder como Deus para simplesmente estar numa posição de substituto. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, nesse momento, está vivendo como homem. Ele está simplesmente entregando a sua vida. Ele está simplesmente vazio da sua glória. Ele está entregue à morte por amor. Ele está entregue à tortura por nossa culpa, por sua culpa. Ele está sofrendo a agonia da cruz, vazio de Deus, longe da sua glória, por causa de você, por causa de mim. E quando nós olhamos a cruz de Cristo, não há, irmãos, outro motivo de nos gloriar do que o amor de Deus por cada um de nós. Cristo substituiu e tomou o nosso lugar na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pela eternidade. Ele morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. E quando nós olhamos essas coisas, como é triste vermos picuinhas dentro da igreja. Como é triste olharmos pessoas que simplesmente abandonam a fé, porque na verdade nunca reconheceram o poder do Evangelho e nem a mensagem que ele representa. É muito triste quando deparamos pessoas que não conhecem verdadeiramente o sentido da cruz, ou já estão tão acostumadas com a mensagem que isso já não faz nenhum mais sentido em sua vida. Um cristianismo sem sentido, um cristianismo sem propósito. Quando meditamos nas atitudes do Salvador, nós precisamos refletir as suas ações. Jesus intercede por aqueles que estavam matando. Jesus intercede por aqueles que estavam fazendo mal. Jesus intercede por aqueles que estavam simplesmente com o desejo de tirar a sua vida. E ele estava ali naquele momento exercitando, escute, tudo aquilo que ele ensinou. Porque ele disse: orai por aqueles que vos perseguem. Ele ensinou: amai a todos. No momento da cruz, Jesus está vivendo o que ele pregou. Jesus não está com ódio no coração. Ele não está revoltado com o que estão fazendo. Ele simplesmente perdoa. E talvez o perdão seja algo difícil para todos nós aqui. Talvez perdoar alguém que nos ofende, perdoar alguém que nos persegue, que quer o nosso mal, seja algo que nos incomoda. E há muitos que provavelmente vivem a sua vida inteira sem entender o que é perdão. Vivem a sua vida inteira sem simplesmente entender o que é ter um coração liberto do ódio, liberto da ira, liberto de todas as ofensas. Vivemos calúnias, sim. Vivemos opressões de pessoas que muitas vezes torcem para o nosso mal, querem o nosso mal, querem nos destruir. E é provavelmente você
em sua vida possa ter vivido algum embaraço e tenha sofrido essa realidade. Mas Jesus está talvez numa situação pior do que você. Ele está numa cruz, ele está para ser morto, ele está para receber uma lança do seu lado, ele está agonizando na cruz, simplesmente por amar, simplesmente por interceder por aqueles que nos perseguem. Quero dizer a você, meu irmão, que está aqui nessa noite, Cristo morreu por você. Não importa o que você fez, não importa como você viveu, não importa qual foi a sua realidade de vida até o dia de hoje. O que eu posso te dizer é que todo esse sacrifício foi que Ele se importou com você, foi porque Ele amou você, foi que Ele disse que você tem valor. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que já falaram de você, não importa se a sua consciência pesa e você se arrepende de tudo que você fez, ou talvez de algum mal que você procedeu no passado e aqui isso tem te acompanhado toda a vida. Eu quero dizer a você, assim como Jesus perdoou o pecado daqueles homens que estavam pregando os pregos nas suas mãos e nos seus pés, Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa oração foi direcionada a você, porque Jesus ama você, porque Jesus deseja que você vença, porque Jesus deseja você livre, porque Jesus preparou um céu para cada um de nós. A segunda característica que nos chama a atenção é que Jesus observa a cegueira do coração do homem. Ele diz nesse texto: porque não sabem o que fazem. E é provável que você pense nessa noite, mas calma aí, eles sabiam o que era crucificação? Sim, eles sabiam. Era comum na época de Roma crucificar pessoas. Você pode falar, mas eles não sabiam que a crucificação traria morte? Sim, eles sabiam que realmente Jesus ia morrer, ia ser torturado, ia ser muita dor, ia ser algo terrível, ia ser algo de ofensa e da sua moral. Eles sabiam que Pilatos tinha dado ordem para chicoteá-lo, para colocar sobre ele o peso da cruz. Eles sabiam de tudo isso, mas quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, não era referente ao sacrifício da cruz. É porque aqueles homens, os seus corações estavam cegos da mensagem do Evangelho. Eles estavam cegos espiritualmente. Eles não conseguiam entender a sua palavra. Eles não conseguiam ver o Salvador. Eles não conseguiam entender os milagres. Eles não conseguiam entender as palavras de graça, as palavras de poder que foi manifesta por Jesus. Eles simplesmente estavam cegos e simplesmente se voltaram. Jesus viveu uma vida de amor e dedicação, mas nada disso fez com que aqueles homens pudessem ver o que Jesus pretendia fazer e fazer com a sua vida, com o seu Evangelho. Como é triste saber que ainda hoje acontece isso. É muito triste termos em nossa mente que ainda hoje há pessoas com o coração fechado, com corações duros, sabem muito bem quem é Jesus, conhece o Evangelho, conhece a palavra, já até frequenta a igreja, mas nunca se comprometeu com o Salvador. Há pessoas que conhecem até a Bíblia, sabem muito bem e reconhecem Ele como o Salvador do mundo, mas nunca o aceitaram do fundo da sua alma. Estão com o seu coração longe e distante do Salvador, estão com o seu coração afastado. Quando Pilatos pergunta: o que veio fazer do homem chamado Cristo? Muitos disseram: crucificam. E quando nós pregamos o Evangelho, não há outro caminho. Ou você aceita ou você rejeita. Ou você abraça ou você fica distante. Ou você reconhece como Salvador, muda de vida e pede a sua graça, ou vamos continuar vivendo cegos e afastados do caminho do Senhor. Por anos, talvez você tenha fechado os seus olhos para essa realidade. Talvez até você que é membro dessa igreja, frequenta, é membro, mas não tem mais a vida do Espírito Santo no seu coração. Há muitos que trabalham na igreja e vivem como se fossem salvos e até religiosos, mas não são. Eu digo isso baseado na palavra que diz que o joio e o trigo vão crescer juntos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Isso é a Bíblia que diz. O que nós precisamos nessa noite é entender o que é o cristianismo para nós. Ou se nós estamos brincando de ser crentes, de ser salvos, ou se estamos apenas vivendo de fantasia, como o carnaval acabou. Máscaras, ilusões, discursos religiosos, mas que não fazem nenhum sentido, cegos e longe de Deus. Aqueles homens gritaram: crucifica-o, crucificam, porque nós queremos ver crucificado. Apesar de tantos milagres, através de tantas palavras, apesar de tantas bênçãos realizadas.
Você hoje pode vencer todas essas dores da sua vida. Você pode vencer todas essas ilusões que você provavelmente está vivendo. Vive uma vida cristã, opressão. Vive uma vida cristã de fachada. Vive uma vida cristã sem alegria, porque muitos até não têm nem certeza da sua salvação. É tempo de nós mudarmos. É tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento, é tempo de quebrantamento diante do Senhor. Terceiro, Jesus demonstrou o triunfo do amor redentor. Sua atenção para as palavras que ele diz, então, vamos olhar no versículo 34, os versículos anteriores, versículo 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, alguns textos vão dizer, então, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse termo, então, é um advérbio que traz uma visão de acaso, desta forma. Porém, essa visão de então, ou contudo, diz que apesar dele estar sendo crucificado, entre dois ladrões, apesar dele estar sofrendo, apesar dele estar morrendo, apesar dele estar sentindo dores emocionais, físicas e psicológicas, contudo, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Apesar de estar vivendo tudo isso, ele está dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós olhamos, irmãos, apenas essa frase, nós podemos ver o quanto o coração humano realizou toda a maldade sobre o Salvador. Como o coração humano torturou, como o coração humano maltratou, como o coração humano ofendeu, como o coração humano trouxe dores, sentimentos, destruição para Cristo. Contudo, apesar disso tudo, ele diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. Esse sangue derramado na cruz do Calvário demonstrou a nós, cristãos, o amor de Cristo por nós. Esse sangue derramado garantiu a nossa vitória nessa noite. Esse sangue deu a você o direito de entrar nos céus, porque você não vai entrar no céu porque você merece, porque você não merece, e nem eu. A Bíblia diz que isso é graça, foi favor imerecido, nós não merecíamos. Mas o amor de Deus derramado na cruz do Calvário, então, contudo, entretanto, aquele homem, apesar de sofrer o que sofreu, ele trouxe sobre nós a graça e o poder. Esse triunfo de amor e de esperança, ele mostra para nós o que 1 Coríntios, no capítulo 13 diz: o amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo suporta. O amor de Cristo foi tão grande por nós, o amor de Cristo foi tão enorme por nós, que esse amor suportou tudo, suportou a dor, suportou o sofrimento, suportou a angústia, para que eu e que você alcançasse a vida eterna. Jesus deu a primeira palavra na cruz do Calvário, e não foi de ódio, não foi de maldição, não foi de revolta, foi uma palavra de amor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero convidar você nesta noite a você curvar sua cabeça, e a você, meu irmão, que é membro dessa igreja, que se talvez você ainda não entendeu o que é o Evangelho, que se você ainda não entendeu o que é Cristo Jesus na cruz do Calvário, você possa entender nessa noite. A você, meu amigo que visita, entrou aqui nesse lugar, eu não creio em coincidências, eu não creio em acasos, eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite para que você pudesse entender o seu amor, e não apenas de retratos na parede ou de imagem de escultura, mas de um amor que vai além do nosso entendimento, porque o seu sofrimento na cruz, ele se identificou conosco e se esvaziou de si. Ele poderia ter descido da cruz, mas não o fez por amor. Nós podemos ver que na cruz do Calvário ele viu o coração do homem, um coração fechado, um coração longe, e talvez seja o coração seu nessa noite. E ele também viu que na cruz do Calvário o seu amor e a sua graça se derrama sobre nós.
Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, meu irmão, meu amigo que aqui está. Talvez a vida tenha feito você chorar. Provavelmente a vida tem feito você sentir amargura e até em alguns momentos não sentir prazer de viver. Porque as decepções são muitas, as tristezas são muitas, as angústias são muitas. Eu quero dizer a você que você não tem noção do que Jesus fez e nem o que Ele passou. Não se compara talvez com a sua dor, porque a sua cruz foi morte e você ainda está aqui de pé. O que eu posso dizer nessa noite para você, meu irmão, meu amigo, é que essa graça salvadora, ela é para você. Essa graça salvadora foi por amor. O sangue da cruz do Calvário foi por amor. O sofrimento da cruz foi por amor. Foi para que você tivesse vida em abundância. Não há angústia, não há depressão, não há palavras de calúnia, não há palavras de ofensa que possa tirar de você essa alegria de ser alguém comprado por alguém que amou de tal forma, que deu a sua vida para que todo aquele que nele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, aonde você está, meu amigo que visita. Eu quero convidar você a não olhar o seu passado, não olhar a situação que você vive, mas olhar o amor de Deus na cruz, porque Ele fez isso por você, Ele fez isso por sua causa. E a mensagem do Evangelho não é outra do que boas novas, notícias boas, que você pode ser uma nova criatura, se você abrir o seu coração, que tudo pode ser feito novo, que a esperança pode voltar, que a alegria pode voltar, que a vida eterna é garantida a você nessa noite. Mas é necessário que essa decisão seja sua, porque o que Ele tinha que fazer, Ele fez. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Nessa noite eu quero convidar você, meu amigo visitante, que entrou aqui nessa igreja. Eu quero convidar você a entregar o seu coração a Jesus, dizendo a Ele: Senhor, entra e faz a diferença. Eu convido você, aonde você está, se você deseja essa palavra, levante uma de suas mãos. Aonde você está, eu quero orar por você. Aonde você estiver e quero orar. Deus abençoe esse jovem. Mais alguém nessa noite? Mais alguém nessa noite? Temos um jovem, apenas um gesto de suas mãos. Deus abençoe, pode abaixar suas mãos. Essa senhora também, Deus abençoe. Mais alguém nessa noite? Deseja Jesus? Essa palavra de amor, de perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É noite de salvação. Mais alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Temos duas pessoas, mais alguém? Eu quero orar nessa noite pela sua vida. Você vai estar dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas eu quero nessa noite que Tu entre no meu coração e faça a diferença, e deixa que Ele trabalhe em sua vida. Confie nele, confie nele, confie nele, o mais Ele fará. Há mais alguém nessa noite? Nós vamos orar. Deus abençoe aquela jovem lá atrás. Mais alguém nessa noite? Deus abençoe aquele jovenzinho lá atrás. Temos 4 pessoas nessa noite. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Eu não posso sair daqui sem fazer esse convite a você. Há mais alguém nessa noite? Se há mais alguém, levante suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mais alguém nessa noite? É uma luta espiritual muito grande, eu entendo. O mundo espiritual está lutando e dizendo a você que você não faça isso. Está dizendo a você que você não vai conseguir. Está dizendo a você que você não vai merecer isso. Mas eu quero orar por você e dizer, e falar com você que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se há mais alguém nessa noite, eu te dou mais uma oportunidade. Levante-me de suas mãos, eu quero orar por você. Convido essas pessoas a ficarem de pé, onde vocês estão. A igreja está de olhos fechados, eu quero orar pelas suas vidas. Os irmãos que levantaram as suas mãos, fique de pé, eu quero orar por você, onde você está. Onde você está, aí mesmo, isso. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos falar com Deus. Pai, eu te louvo nessa noite, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia.
Eu quero te pedir por essas vidas que tomaram a decisão nessa noite. Escreva os seus nomes no livro da vida. E que a decisão que eles tomaram, ó Deus, eles não venham a voltar atrás, mas que firme na palavra, firme na decisão, eles possam seguir conosco até a Jerusalém celeste, que está preparada para cada um de nós. Abençoa essas vidas, fortalece. Escreve os seus nomes, ó Deus, dá a ele força e coragem. Tira todo o empecilho, toda a dificuldade, e que essas vidas estejam diante do Senhor. É o que eu oro, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém.